Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a venda de estatais pelo governo sem o aval do Poder Legislativo. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, até o momento, 4 ministros votaram. E o placar está em 2-2. Os ministros, inclusive, durante a sessão, falaram que essa é uma questão complexa e, portanto, não foi possível terminar o julgamento hoje. Este caso, ele segue amanhã. E só para a gente entender, o plenário, então, está discutindo se o governo, na hora que vai vender uma estatal ou ações dessa estatal, ele tem que ter o aval do Congresso Nacional. E ainda uma segunda questão é se para fazer essas transações é necessário um processo licitatório. E olha só, o ministro Ricardo Lewandowski, ele é o relator de 4 ações que tratam deste tema. E o plenário está apenas julgando o referendo de uma liminar que ele concedeu em junho do ano passado. Nessa liminar, o ministro disse que para o governo vender as estatais, precisaria sim do aval do Congresso Nacional, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. A gente fala sempre do Poder Legislativo porque não é só o Congresso Nacional, porque este caso também atinge estados e municípios. E aí ele disse também que para vender essas ações, quando há perda do controle acionário, ou seja, quando essas ações, boa parte dessas ações vão para o setor privado, aí sim seria necessário passar por um processo de licitação. Na sessão de hoje, então, o ministro, ele votou e disse que teria sim que continuar. E nós agora vamos acompanhar na reportagem, então, como foi o início desse julgamento. Primeiro a votar, o ministro Ricardo Lewandowski disse que quando concedeu a liminar em 2018, não se tratava de situação específica e nem barrou privatizações. Após a minha liminar, que concedi em junho, foram privatizadas várias distribuidoras de energia elétrica do norte, nordeste e do sul do país. Portanto, minha liminar em nenhum momento obstou o processo de licitação. O relator ressaltou também que quando o poder público perde o controle acionário de estatais, essas operações precisam do aval do Legislativo e de licitação. A Constituição desejou também que o Legislativo dispusesse sobre o estatuto jurídico, não apenas das empresas públicas e da sociedade de economia mista, mas também de suas subsidiárias. Então, a atuação das subsidiárias e controladas, a vida delas está regrada por lei. Então, o desaparecimento destas entidades, de alguma forma, deve vir, a meu ver, mencionada, ou sugerida, ou, de alguma forma, contemplada pela lei. O ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele disse que as estatais precisam de flexibilidade para conseguir competir no mercado. Afirmou que só há necessidade de lei específica para a venda da empresa-mãe. Já para as subsidiárias, o tratamento deve ser diferenciado. Entendo que o Estado possa vender todas as suas ações de uma determinada subsidiária, possa investir em outra, numa que ele é majoritário, ele vira minoritário, na outra que ele é minoritário, agora é interessante virar majoritário. O que o Estado não pode é perder o controle acionário da empresa-mãe. Aí nós estamos falando de privatização. E a privatização é regida por lei específica. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que acompanhou a sessão também. Karina, na matéria aí nós vimos os votos do ministro Lewandowski e Alexandre de Moraes. Até agora nós temos 4 votos com um empate. Após, no intervalo, tivemos os votos dos ministros Barroso e Fachin. Como foram esses votos? Cada um acompanhou um relator e o outro a divergência. Daí nós temos um empate de 2-2, com a perspectiva de retomada desse julgamento amanhã, na sessão plenária. E também todos os processos que estavam na pauta de hoje acabam migrando para a sessão plenária de amanhã. Mas ministro Edson Fachin, ao iniciar o seu voto, ele lembrou que aqui na Suprema Corte existe uma jurisprudência bastante farta, decidida por maioria de votos, é certo, mas que exige, conforme determinou e entendeu o ministro Ricardo Lewandowski, relator dessas ações, que é preciso sim lei autorizando essa venda do controle acionário. Nesse sentido, ele entendeu que
as estatais, elas são empresas instituidoras de políticas públicas do Estado e que, por isso, a Constituição exige essa legislação. E que, ao contrário do que o ministro anterior havia votado, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que essa necessidade de legislação não seria uma intervenção na economia, mas sim uma intervenção no Estado necessário para dois fins. Necessário aos imperativos de segurança nacional e também do relevante interesse coletivo, assim definidos por lei, conforme determina a própria Constituição. Segundo o ministro Edson Fachin, o decreto que regulamenta essa lei das estatais também seria absolutamente inconstitucional por dispensar a licitação para a venda dessas ações. Logo em seguida, votou o ministro Luiz Roberto Barroso, que adotou o posicionamento diametralmente oposto ao ministro Edson Fachin e ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes na divergência. No início do seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele abordou o papel do Supremo Tribunal Federal ao estar diante de dois tipos de questões. Então, ele disse, quando a Suprema Corte é chamada à jurisdição, ela deve ter um posicionamento proativo, expansivo, quando se tratar de direitos fundamentais, a proteção de direitos fundamentais e também a proteção da democracia. Nesse caso, o Supremo deve ter esse posicionamento. Mas, em questões que envolvam situações econômicas, como é esse caso específico que está sendo julgado, o Supremo deve adotar um posicionamento de autocontenção. E ao analisar os dispositivos questionados aqui e argumentados como inconstitucionais, o ministro entendeu que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade e não referendou a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para ele, a Constituição exige lei para a criação de autarquias e uma lei que autorize a criação de empresas públicas e sociedade de economia mista, ficando silente em relação à necessidade de lei da necessidade de lei para a venda dessas empresas. Então, ele diz, a Constituição exige lei para criar, mas não fala na venda. Então, qualquer interpretação seria ir além do que a própria Constituição determina. E o ministro ainda disse que, portanto, não é necessária essa lei para a venda de controle acionário e que também a dispensa de licitação não é inconstitucional, porque, na verdade, o que se deve prevalecer é a competitividade dos participantes no momento dessa venda e também garantir à administração a possibilidade de escolha da oferta e da contratação que mais lhe seja, assim, favorável, vamos dizer dessa forma. E, nesse sentido, ele acabou votando contrário ao relator, não referendando a medida cautelar e a liminar que foi concedida. Então, portanto, nós temos um placar de 2-2, com a possibilidade de retomada desse julgamento no direto do plenário a partir de amanhã, 14 horas. Então já fica marcado contigo aqui no Jornal da Justiça amanhã de quinta-feira. Combinado. Ok.